Bom dia, meus queridos alunos. Desejo que vocês tenham um excelente dia. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 16 de língua inglesa. Vamos iniciar, inclusive, a nossa apostila 4. Se alguém ainda não pegou a apostila 4, ela já está na escola. Você pode buscar, você, o seu responsável. É importante que você tenha a apostila em casa, para que você possa acompanhar a videoaula, fazer os exercícios, fazer as suas anotações, tá certo? Então, se algum aluno ainda não pegou, por favor, é só ir até a escola e buscar a apostila. Lembrando que a escola está aberta de 8 às 17, certo? Bom, o capítulo 16 de língua inglesa, ele vai abordar dois assuntos no mesmo capítulo. Por quê? Porque são assuntos simples, né? Ele revisa esses dois conteúdos e aí ele coloca junto no mesmo capítulo. Vamos relembrar dos rejoinders e do tag questions. Os rejoinders são palavras ou frases que usamos para manter uma conversa. É usado para concordar ou expressar a mesma opinião que alguém. Eu coloquei aqui to e either. As palavras so, to, either e neither são utilizadas para concordarmos com algo que foi dito. Os conectivos so e to são usados para as afirmativas, tá certo? Quando você concorda de forma afirmativa. Enquanto either e neither aparecem em concordâncias negativas. Olha ali os exemplos que eu coloquei. Você tem outros exemplos na sua apostila, mas eu coloquei alguns ali, ó. I hate waking up early. I do too. Or me too. I didn't brush my teeth. I didn't brush my teeth either. Or I didn't either. So and neither. I hate waking up early. So do I. Julia loves chocolate and so do I. I didn't brush my teeth. Neither did I. I didn't brush my teeth. Me neither. Neither of them knows anything about maths. Either. You can have either the red shirt or blue shirt. Bom, agora vamos lembrar de uma outra situação mais fácil ainda, ou tão fácil quanto os rejoinders. É o question tag, ou tag question. Tag questions são pequenas perguntas colocadas no final das orações para pedir uma informação ou uma confirmação do que foi dito. Quais são as características desse assunto? Você vai ter, se a sua primeira oração for afirmativa, o seu tag será negativo. Sempre a forma negativa abreviada. Se a primeira oração for negativa, o tag vai ser afirmativo. Sempre serão orações contrárias. E esse question tag sempre vem após uma vírgula. É sempre formada por um verbo auxiliar e um pronome. Agora eu coloquei alguns exemplos ali para você. Preste atenção. Vitória is working, isn't she? Bom, a minha primeira oração é afirmativa. Olha lá, yes. Como eu vou estruturar o meu tag? Eu vou usar o meu verbo auxiliar. Se ele na primeira oração é afirmativa, ele passa para a segunda oração negativo. Is virou isn't. Não esqueça que você vai sempre usar a forma contrata negativa. E ali eu tenho a Vitória, mas eu não posso passar o nome. Olha o que eu coloquei lá em cima. É formado por um verbo auxiliar e um pronome. Então, eu vou ter que substituir Vitória pelo pronome correspondente. Então, Vitória é ela, she. Olha lá, isn't she. Ok? Maíra isn't working, is she? Olha só, agora eu te dei o exemplo da primeira oração negativa. O meu verbo auxiliar passa para lá afirmativo. Isn't, is. O nome não posso colocá-lo lá, vou substituir pelo pronome she. Por isso o meu tag ficou is she. Manuel will come tomorrow. Will é o verbo auxiliar. Forma afirmativa, vai para o outro lado, vai para o meu tag na forma negativa, won't. Manuel, não posso colocar o nome, vou substituir pelo pronome he. Won't he. Não esqueça, forma negativa sempre contrata. Manuel will not come tomorrow. Então, o que eu fiz do outro lado? Passei para o outro lado, afirmativo. Will he.
They work here. Bom, agora preste atenção. Nessa primeira oração ali, eu não tenho verbo auxiliar, mas eu consigo identificar que verbo é esse, porque eu sei o tempo verbal. They work here. Eu tenho simple present. Qual é o verbo auxiliar do simple present? Aliás, quais são, né? Porque nós temos dois, do e does. Como o meu sujeito ali é they, quem você vai usar como auxiliar? Do. Como a minha primeira oração é afirmativa, ele passa para lá negativo. Don't. Pronome they. Agora eu te dei um exemplo negativo, ó. They don't work here. Agora eu tenho a forma negativa. Don't. Passa para lá, afirmativo. Do they. Olha, coloquei outros exemplos aqui. Preste atenção, ó. Bob plays the piano well. Preste atenção. Mais uma vez, eu não tenho o verbo auxiliar. Eu tenho que identificar que tempo verbal é esse para que eu possa usar o meu verbo auxiliar no meu tag. Ó, Bob plays. Bob, terceira pessoa. Olha o que eu coloquei no verbo, S. Então, eu sei que eu estou falando do simple present. São dois auxiliares, do e does. Como eu tenho a terceira pessoa, o auxiliar que eu vou usar é does. Só que a minha primeira oração é afirmativa. Então, eu vai passar para o meu tag negativo, doesn't. No lugar do nome, vou substituir pelo pronome. Então, Bob vai ser he. Agora, te dei um exemplo negativo. Beto doesn't play the piano well. Agora é negativa. Doesn't. Passa para o meu tag afirmativo. Does. Beto, não posso colocar o nome, porque eu sempre tenho que usar o pronome. Então, Beto quem é? Ele. He. Olha ali. Leila can swim. Can, verbo auxiliar, forma afirmativa, vai para o meu tag negativo. Can't. Posso colocar o nome da Leila lá? De jeito nenhum. Tenho que substituir pelo pronome. Não esqueça, verbo auxiliar mais pronome. Can't she? Teresa can't swim. Minha oração principal é negativa, passa para lá afirmativo. Can't she? Thelma talked to you. Bom, eu agora tenho que identificar o tempo verbal ali. Olha o ED no meu verbo. Se eu tenho ED, eu tenho simple present. Qual é o auxiliar? Did. Tá certo? Na minha oração principal, eu tenho a frase na forma afirmativa. Então, o meu tag será negativo. Didn't. Não posso colocar Thelma, vou substituir pelo pronome. Agora, no último exemplo, eu tenho a forma negativa. Thaís didn't talk to you. Bom, agora, forma negativa, didn't, se a minha oração é negativa, vai para o meu tag afirmativo. Então, did, Thaís é ela, she, did she. Ok? Espero que tenha ficado claro para você que sempre serão orações opostas. Quando a sua primeira oração for afirmativa, o seu tag vai ser negativo. Quando a primeira oração for negativa, o seu tag será afirmativo. E não esqueça, como você vai estruturar esse question tag, que vem sempre depois de uma vírgula? Verbo auxiliar mais um pronome. E outra coisa, outra observação importante, quando você for estruturar o seu tag na negativa, sempre na forma contrata. Casos especiais. Agora nós temos aqui algumas informações que temos que prestar atenção. Olha ali. I'm too fat. Ó, primeira pessoa, I am. Eu usei a forma contrata ali, né? I'm. Preste atenção, sempre que você tiver a primeira pessoa, I am, olha como você vai estruturar o seu tag. Aren't I? Certo? Você vai falar assim, ué, mas vou usar aren't com I? Sim, por isso, casos especiais. Olha ali, she never visits me. Eu tenho o never ali, frase afirmativa, mas com ideia negativa. Olha o never. Por isso, o meu tag é afirmativo. Por que eu usei does? Olha lá, visits. Olha o S na terceira pessoa. Simple present. Tá certo? Mas fique atento porque a minha frase ali é afirmativa com ideia negativa. Por isso que o seu tag é afirmativo. Agora eu tenho o imperativo afirmativo, ó, sit down. Como você vai estruturar? Will you? Agora eu tenho a forma negativa, don't open the window. Will you? Certo? Você vai falar assim, ué, mas afirmativo e negativo eu estruturo da mesma forma? Sim. Por isso,
casos especiais. E agora eu tenho com a expressão let's. Sempre que você tiver essa expressão let's go, como você vai estruturar o seu tag? Shall we? Certo? Bom, acredito que você vai lembrar que nós já vimos esses assuntos, são simples e eu acredito que você não terá grandes dificuldades. Agora você vai fazer os exercícios do capítulo 16, mas se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato pelo WhatsApp, plataforma, plantão de dúvidas, o que for melhor para você. Tá certo? Mas o importante é que você faça a atividade e tire dúvidas caso você tenha. Bom, tenha uma excelente semana, continuem cuidando da saúde de vocês e estudando. Fiquem com Deus.